E uma das ênfases que eu sempre dei é o fato de que o bem-aventurado é. A ênfase, tanto no texto grego, quanto no texto em qualquer outra língua, ou como no texto em inglês, ou até no texto em português, onde não está escrito bem-aventurado é, mas está subentendido que se trata de uma relação com o ser. Nenhum bem-aventurado, nada, nenhuma descrição dos macários aqui é descrita como relacionada ao obter, ao ter ou ao possuir. O macários é. O bem-aventurado é. Bem-aventurados são os humildes. Bem-aventurados são os que choram. São, é uma condição existencial, não é para fora, é algo que nasce dentro, como tudo mais no Evangelho. Se não vier das entranhas do ser, do coração, nada será fruto verdadeiro, tudo é fruto de cera, de plástico e para enganar os olhos dos impressionáveis. O fruto do Evangelho nasce natural, não é filho de um discurso, não é filho de nada, ele é simplesmente como a luz inegável, como o sol, o sabor dele é inquestionável, tanto quando a perda do sabor é totalmente inquestionável, não tem mais gosto, não tem mais gosto. Tem gosto, tem gosto. A luz, ou é ou não é. Se ela está presente, ela não precisa falar. Ela simplesmente é e é inegável. E aonde ela está, no silêncio absoluto de si mesma, o grito dela contra as trevas é vencedoramente incontrolável. Onde há luz, o Evangelho está vencendo, sem discurso nenhum, sem precisar de ninguém. É claro que aonde a gente pode pregar com toda sensatez, sabedoria, bom senso, verdade, ou quando a história, as circunstâncias demandam a intrepidez da nossa intervenção, aí eu tenho e devo falar. Agora, quando as circunstâncias não demandam nada disso, o que eu tenho é que viver. Viver. Viver e dar fruto. Fruto, muito fruto, como Jesus disse. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aí você pensa que fruto é o quê? É construir templos, congregações. Olha, me diga uma única congregação que está presente na terra dos dias de Jesus até hoje, uma única. Do Pentecoste até o dia de hoje, uma única. Me diga, chame o principal historiador que você conhece, cadê? Não tem uma. Não tem uma. Muitas delas nasceram da pregação de Paulo, de Pedro, de alguns apóstolos. Mas logo, logo elas foram se transformando em outras coisas diferentes, recebendo doutrinações gnósticas, ou de natureza esotérica de um outro tipo, ou fazendo sincretismo com os deuses da hora, com as circunstâncias do momento, ou fazendo adaptações político-ideológicas, como nunca deixou de fazer. Quando é à direita, eles se ideologizam para a direita. Quando é à esquerda, eles se ideologizam para a esquerda. Quando é no centro, eles se ideologizam para o centro. Quando é monarquia, eles se tornam monarquistas. Quando é congregacional, eles preferem a democracia. Quando tem uma ditadura, eles dizem que é isso mesmo, é Romanos 13. Meu Deus, é um pessoal que não é nada, não tem gosto, não é luz, não tem cabeça, não tem mente, não tem coração, não entende nada, de modo que não sobrou coisa nenhuma. Sobraram pessoas. O Evangelho está no mundo por causa de indivíduos que morreram, mas não deixaram a peteca cair, que deram a sua vida, que foram desprezados como os profetas que nos precederam, que tiveram e perderam e foram abominados.
e foram rejeitados, e foram criticados, e foram heregificados, que sofreram todo tipo de discriminação e de recriminação, mas foram esses os que seguraram a tocha. Não foi nenhuma instituição. Todas elas se corromperam. E não tem nenhuma que esteja viva sem se corromper. Elas existem, mas não estão vivas. Vida é algo mais profundo do que existir. A Igreja Católica existe. O Papa Francisco está lá dentro fazendo tudo para trazer vida. E lutando contra a maioria do clero que não quer vida, só quer a preservação da existência. Porque não quer o fruto do Evangelho, só quer o fruto do poder, quer o fruto da coroa, quer o fruto das influências. E assim volta de todos nós. Deixa a Igreja Católica e entre dentro da Igreja Evangélica. E veja se não é a mesma coisa. Se mudam só os ritos, ou isso ou aquilo, mas os papas estão lá. Só que são papas locais, as idolatrias estão lá. O maior ídolo de todo é aquele que Jesus, o único que Jesus lutou contra, que foi Mamon, o dinheiro. Você não vê Jesus falar de Belzebu. Os outros falaram que Jesus era Belzebu. Jesus não fala de Belzebu, nem de Dagon, nem de Astarote, nem dos deuses romanos, nem dos egípcios. Não menciona nada disso. Leia o Evangelho. Ele está vazio dessa discussão. Menos um Deus, chamando Mamon. Mamon. Dinheiro, poder e riqueza. Esse ele denunciou e disse que ninguém não tem bom, não nasceu nenhuma criatura na face da terra para conseguir o equilíbrio de servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e servir ao dinheiro, com toda a sua ambição, com toda a sua busca, com toda a sua obsessão de ganho e com todo o seu desejo de preservação do adquirido e de acumulação. Não tem ninguém. O cara pode ter dinheiro, pode ter. E eu já vi alguns poucos que souberam ter. E conheço alguns poucos que têm e sabem ter. Porque colocam o dinheiro a serviço do Evangelho, do próximo e das necessidades humanas. E vivem com conforto modesto. E tudo que lhes sobra, eles entregam para alcançar a outros, para fazer bem a outros. Se não for o dinheiro em submissão ao Evangelho, mas se for um senhor a serviço, ou se você diz que serve a Deus para ganhar dinheiro, fica pior ainda, como é o que acontece no dia de hoje. Mais filho de Mamon você se torna. Mais idólatra, endiabrado, sem sutileza e sem percepção, você se torna. Então, todas essas qualificações aqui têm a ver com a existencialidade. Você não é mais luz no mundo porque você fez um pós-doutorado em teologia. Você pode ficar um grande babaca teologizado, só isso. Mas se não nascer da dimensão mais existencial, da simplicidade, da paixão, do amor, da devoção, da piedade, da misericórdia, da solidariedade, do bom senso, da ciência a serviço da sabedoria a serviço da ignorância. Tudo aquilo que é fruto de Deus é para outros, nunca é para mim. O fruto da luz não é para mim. O fruto da luz é para o mundo. Assim como o sal, quando eu guardo sal, digo, eu tenho muito sal, minha igreja está cheia de sal. Atualmente nós estamos com 4.000 pontos de sal. Você só está me dizendo que está construindo monturos que para nada mais prestam, senão para ser pisado pelos homens.
porque o verdadeiro sal está a serviço da morte, serviço da dissolvência na panela da vida, da sociedade, do todo. Como hoje, vendo ali um pedacinho da CPI, aí estava lá o meu irmão querido, de acordo com ele, um filho na fé, ele disse que cresceu desde adolescente me ouvindo, o que me dá muita alegria espiritual de saber que a mensagem que eu prego na minha vida produziu tantos milhões de indivíduos, como também produziu o pastor Henrique Vieira, que é muito mais novo do que eu, que é mais novo do que a maioria dos meus filhos, e que estava ali na CPI, sem dizer que era o Evangelho, tratando do tema da CPI, mas cheio de Evangelho em tudo quando ele estava dizendo, sem nenhum discurso religioso, mas com o sal, com o sabor, se dissolvendo ali dentro daquele ambiente, com a luz, sem nenhuma propaganda de neon religioso, mas espargindo uma luz, como a minha querida amiga, a senadora Elisiane Gama, está ali também sem abrir a boca para fazer proselitismo religioso, mas tem sal no que diz, tem luz no que propõe, e vários outros que estão buscando aprender o mesmo caminho. Está cheio de gente lá me ouvindo aqui. Eu sei que, graças a Deus, ele me deu um público ultra, super qualificado, que aprende, que busca levar para o seu ambiente esse gosto, que busca levar para a sociedade essa luz, feita de verdade, justiça e bondade. De verdade, justiça e bondade, desse fruto inquestionável, inegável, presente,